Olá a todos, eu sou o professor Jorge Formiga, estou aqui mais uma vez para a aula de soluções para EDOs de primeira ordem, em especial mostrar método para as equações lineares, diferenciais de primeira ordem. Parte 2, a parte 1 está relacionada à introdução das soluções, no contexto de explicar os tipos de soluções e alguns teoremas que são fundamentais para utilizarmos ao longo do curso, principalmente da aula de hoje. Então, quem não viu a aula anterior, é importante perder alguns minutos para ter uma ideia desses teoremas e a ideia geral das soluções. Ok? Vamos lá. Bom, recapitulando, eu tenho aqui na equação 1 uma forma geral de uma equação diferencial de ordem n. Como eu disse, nós vamos tratar apenas para as equações diferenciais de primeira ordem. Então, para n igual a 1, eu tenho uma equação geral diferencial de primeira ordem, onde, como eu já disse, os AIs são funções contínuas juntamente com g. O que eu quero agora é reescrever essa equação que me permita aplicar os casos que eu vou apresentar a vocês. E que, de uma forma geral, eu posso denotar essa equação diferencial por uma f que depende de uma variável independente, que depende da incógnita y, chamada de variável dependente, e da sua respectiva derivada. Isso porque, se eu pegar esse g de x, colocar do lado de cada expressão, e igualar a zero, eu tenho um f que depende de todas essas variáveis que acabei de mencionar. Então, depende de x, depende do y e depende da sua respectiva derivada. Pois bem, reescrevendo essa expressão, eu chego a essa daqui, ou seja, eu dividi toda ela por A1, e chamei essa razão de P de x, a razão de f de x dada por g de x por A1, onde A1 vai ser diferente de zero. Okay? Então, reescrevendo a minha equação diferencial anterior, eu consigo obter essa equação aqui, que ela é uma equação linear, diferencial linear de primeira ordem. Então, a partir de agora, nós vamos nos preocupar em trabalhar sempre com essas equações diferenciais que possam ser escritas dessa forma. Por outro lado, escrever uma equação diferencial dessa forma nos faz pensar nos parâmetros que estão envolvidos nessa equação. E esses parâmetros P e f de x, definidos anteriormente, que vai nos dar ou nos vai colocar em um dos casos abaixo. Então, de uma forma geral, a aula de hoje trata de como resolver uma EDO como essa quando ela cai nesses 4 casos. Quando é uma constante diferente de zero ou igual a zero, esse f é diferente de zero, ou caso 2, quando p é uma constante qualquer e f é igual a zero, caso 3, quando p é uma constante e f é diferente de zero, e caso 4, quando p é uma função diferente de zero e o f também é uma função diferente de zero. Eu coloquei aqui, em especial, caso 3 e caso 4, o uso de um fator integrante. Apesar que o fator integrante ele pode ser usado em todos os casos. Aqui nós vamos usar apenas no caso 3 e caso 4, porque o caso 1 e 2 eles são integrais mais diretas. Para não dizer trivial. Ok? Então vamos lá. Separando por casos, guardem bem, nós vamos carregar essa EDO aqui, que é em cima dela que nós vamos trabalhar os casos.
Pois é, caso 1. Então, dentro do caso 1, eu tenho aqui o parâmetro P igual a 0 o parâmetro F igual diferente de 0. Okay? Então, a nossa EDO ela vai assumir a seguinte forma. É a forma clássica, né? Uma forma que vocês, alunos, trabalharam muito lá no cálculo diferencial. Né? Ou seja, você tem uma derivada de y e uma função dela aqui. Ou seja, encontrar quem é o y que satisfaz essa expressão significa encontrar uma primitiva. Né? Ou seja, quem é a primitiva? Né? Tá aqui f de x mais a constante de integração para qualquer c pertencente aos reais. Exemplo, peguei uma derivada, um dy dx igual a 3x, simples. Ou seja, encontrar a solução para isso é integrar ambos os lados e encontrar a nossa primitiva. Lembra lá da definição de primitiva? Ou da antiderivada, que nós tínhamos uma família de soluções. Né? Para cada c eu tenho um y correspondente. Esse é o caso 2, caso 1, simples. Né? Por isso que não faz necessário o uso do fator integrante, que mostrarei mais adiante. Vamos para o caso 2. Caso 2, onde o parâmetro P de x é uma constante e o f é igual a 0. Então, a minha EDO ela passa a ter essa cara aqui, né, onde A é uma constante. Então, para melhorar, eu vou reescrevê-la da seguinte forma. Pois bem, note que ao escrever, eu tenho na verdade, aparece para mim aqui, as entrelinhas, um certo questionamento, né? Pois bem, quem é a função y que multiplicada por uma constante é igual à sua própria derivada, né? Uma função que nós sabemos é a função exponencial. A função exponencial é a função que ela é igual à sua própria derivada. Por outro lado, essa y de x, k vezes exponencial de menos ax é a solução para essa, de forma que se eu derivar ela uma vez e colocar aqui, vai satisfazer essa igualdade. Por quê? Pensa bem, se eu colocar um k aqui, ou melhor, se eu colocar esse y aqui do lado de cá, então vai ficar menos ak exponencial de ax. Se eu derivar essa expressão, eu vou ficar com menos ak exponencial de ax, ou seja, esse lado igual a esse, então satisfez a minha igualdade. Para cá, pertencente aos reais. Eu coloquei um C aqui, mas esse C não foi feito o uso dele aqui. Tá? Exemplo. Então, está aqui um exemplo de uma equação diferencial que cai bem dentro desse caso, né? Ou seja, em que o A é menos 2. Basta que eu pegue esse A e aplique na minha fórmula. Então, a solução para essa EDO é K exponencial. Na verdade, aqui é positivo, tá, gente? Porque se o A vai menos 2 e a fórmula tem menos A, então aqui passa a ser mais 2x. Ok? Aqui é a solução de uma EDO dada nesse exemplo aqui. Ok? Então, caso 2, também um caso simples, pode se aplicar diretamente dentro da fórmula. Bom, como eu disse, o caso 3 e o caso 4 vai fazer uso do fator integrante. Mas vamos lá. O que é esse fator integrante? Esse fator integrante é uma função, né, ou de x, que quando eu multiplicar em ambos os lados da minha EDO, eu posso reescrevê-la, né, dessa forma. Tal que essa nova escrita ela possa ser representada por uma derivada, ou um produto de derivadas, de funções. Então, para que isso aconteça, eu vou definir aqui que esse U e P que eu encontrei aqui no produto, ao fazer essa multiplicação em ambos os lados, esse U e esse P, eu vou chamar isso, definir como U'. Então, definido como U', então essa expressão que eu obtive
ela futuramente, ou na verdade ela já me dá uma nova escrita como um produto de duas funções, como um produto de u e de x. Talvez vocês não estejam percebendo, mas aqui está esse lado de esquerda da equação, eu posso reescrever como o produto de u vezes y, né? Então isso é um fato, isso na verdade é o fator integrante. O fator é nada mais uma função que eu multiplicando em ambos os lados na minha DO permite reescrevê-lo como produto de funções. Pois bem, aí está a chave da questão. Quem é esse U? Né? Quem é esse U que permite que eu faça essa nova leitura da EDO? Então, para isso, como é que fica essa solução? Então, na verdade, a solução vai depender desse U. E esse U eu preciso encontrar. Como fazer isso? Então, veja, como eu disse, eu tenho esse lado da minha DO, que eu posso escrever como produto de U vezes Y, Y vezes U, né? Porque fica a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro derivado do segundo. Então, aqui eu tenho uma regra da cadeia, né? Então, vou aplicar aqui a derivada de U vezes Y, que é a forma que eu forcei lá atrás para encontrar, né? Sendo assim, esse é um mecanismo matemático que nos permite agora integrar em ambos os lados, porque se eu quero encontrar y, basta eu integrar dos dois lados da minha equação. Integrando, eu vou ter a integral de d dx, isso integral em x acaba sendo a própria u vezes y, e do lado de cá eu tenho a integral de u vezes f de x. Esse c aqui é a constante de integração que aparece quando eu integro esse lado. Então, jogo para o lado de lá mais uma constante. Ok? Eu quero encontrar y, basta então retirar esse u, está multiplicando, passa dividindo. Então, acabei de montar uma expressão para a solução em casas, quando tem o caso 3 e o caso 4, que eu vou apresentar para vocês. Bom, até aí tudo bem, encontrei uma solução, mas está em função de u. Quanto é que vale isso? Quem é esse u? Então, esse meu fator integrante é o que vai, digamos, definir a cara da minha solução, né, nas entrelinhas. Então veja, eu defini lá anteriormente que u vezes p era igual a derivada de u. Isto é, a minha função p pode ser escrito como a razão da derivada de u por u. Bom, eu posso então, se eu estou afirmando que p é a razão entre a derivada de u sobre u, então eu posso escrever como derivada, esse p sendo a derivada da ln de u. Quem é a derivada da ln de u, se você pegar essa derivada? É u de x sobre 1 sobre u vezes a derivada do argumento. Então, se eu derivar isso, eu tenho isso. Eu, então, posso reescrever essa expressão como a derivada do ln de u, do módulo ln de u. Bom, sabendo disso, se eu quero encontrar quem é u, basta eu integrar em ambos os lados. Integrando, eu vou ter ln de u igual a p de x. Se tenho ln de u igual a p de x, para eu encontrar o u, eu tenho que eliminar o ln. Basta eu aplicar exponencial em ambos os lados. Então, se eu integrei e agora apliquei exponencial, então a exponencial do ln dá o próprio u. E aqui fica exponencial da integral de p de x dx. Então essa equação aqui é chamada de equação para a determinação do fator integrante, que ela vai ser utilizada aqui na equação da solução. Resumindo, né, na verdade o que temos aqui, tem
eu tenho uma solução que depende de 1. Então, todas as vezes que eu quero encontrar a solução de uma EDO que caia no caso 3 ou no caso 4, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar quem é o fator integrante e em seguida aplicar dentro da fórmula da solução. Ok? E aí vocês vão perceber que nesses dois casos nós vamos gastar energia na solução na resolução para resolver essa integral. Ok? Então vamos lá. Caso 3. Caso 3, então com base nessa EDO, então P de A, a função P é uma função, no caso aqui é uma constante A, e o f de x é uma função que é diferente de zero. Então nesse caso a minha DO assume essa forma, né? Como eu disse, calculando o fator integrante, aplicando na exponencial da integral de P de x, eu tenho que é a exponencial da integral de A dx. Integrando, eu tenho o meu fator integrante aqui, que é a exponencial dessa soma. Por conveniência, nós vamos considerar que esse C seja zero, tá? Só para evitar de estar levando ele até o fim da conta e somando com outras constantes. Só por conveniência mesmo e simplicidade nas contas. Dessa forma, aplicando na minha equação da solução, essa fica sendo a equação da solução para o caso 3. Basta que eu conheça quem é A e F, coloco aqui e integro e vou ter de fato quem é a solução geral da minha EDO no caso 3. Exemplo. Então, vou pegar aqui uma EDO, né, que representa bem esse caso. Tem aqui o exponencial, no caso meu P, né, de x. No caso aqui é o P de t, porque minha EDO é uma equação diferencial que depende de t. Então, eu tenho meu f de t está aqui e meu p de t. Sabendo desses dois parâmetros, eu posso encontrar meu fator integrante. Mas note que esse exemplo eu coloquei um problema de valor inicial, ok? Y de 0 igual a 1. Dessa forma, meu fator integrante é a integral da exponencial de p de t, que vai dar exponencial de menos 3t. Como eu disse, por conveniência, aqui também fizemos c igual a 0. Dessa forma, a solução, basta eu aplicar meu fator integrante na equação da solução e agora tentar resolver essa integral, né? Vou pegar para essa razão aqui, jogar esse termo aqui para cima, multiplicando e multiplicando aqui, invertendo o sinal, né? Então eu tenho a minha solução com essa cara. Como eu disse, para encontrar essa solução, preciso encontrar quem é essa integral aqui. Pois bem, resolvendo essa integral, né, claramente nós podemos usar o método de integração por partes, né, chamar quem é o dv, né, como já vimos lá, né, no cálculo diferencial, integral. Então você pode integrar isso por partes e dessa forma essa integral me dá essa resposta. Vocês têm que verificar isso, tentar chegar nessa solução, ok? É simples. Então, esse termo está aqui está o resultado da minha integral, basta eu fazer uma distributiva, né? Aqui temos termos exponencial positivo com negativo, isso vai cancelar, esse com esse também vai cancelar, vou ter esse com esse aqui, né? Mais esse que está fora. Assim, a minha solução geral pode ser escrita dessa forma. Se eu somar esse termo com esse, eu posso reescrevê-la dessa forma. Então aqui minha solução geral, se eu não tivesse o PVI, ela encerraria aqui. Bom, para o PVI, ou seja, quando o t for 0, o meu y vale 1. Então eu quero encontrar então de fato quanto é que vale esse c nessa condição. Para essa condição,
eu fazendo t igual a zero, substituindo dentro da expressão, t igual a zero aqui, t igual a zero aqui, eu tenho essa expressão que me permite escrever C dessa forma, ou C igual a 2/3. Encontrando quanto equivale C, colocando na minha expressão da solução geral, eu tenho minha solução particular, que é a solução final, o qual eu estava em busca dela. Ok? Então aqui nós encerramos o caso 3 com esse exemplo. Como eu disse, vamos gastar energia mesmo na solução da integral que está envolvida dentro da solução, da equação da solução geral. Caso 4, da mesma forma, né? Só que o P é uma função e o F também é uma função. Então isso é o que torna um pouco aparentemente mais complexo, né? Mas a integral do fator integrante vai ser o P, vai ser integrar uma função, né? E aí, ao encontrar esse U, nós vamos integrar esse produto de funções. Então, que a gente pode achar aqui que teremos casos mais complexos, mas nem sempre isso acontece, tá? Pode ocorrer simplificações aqui durante o mecanismo de integração. Então vejamos. Um exemplo do caso 4, eu tenho aqui na verdade está bem claro, né, que é o caso 4, porque aqui é uma função diferente da anterior, 2t, e aqui também é uma função. Então, sabendo que é o caso 4, já vou direto no fator integrante, integrando a minha exponencial de p de t, né, que eu tenho aqui, meu fator integrante, e substituindo na minha equação geral, eu tenho essa solução, que ainda ela não está finalizada. Preciso resolver essa integral. Então, reescrevendo ela, tirando esse termo do denominador. Então, mais uma vez, como eu disse, teremos que gastar energia nessa integral. Mas a integral aqui é mais simples do que a anterior, né? Note que, usando a regra da substituição, chamando u de t ao quadrado, o du está aqui fora. Então, vocês vão perceber que essa integral ela é simples de ser feita. Com isso, integrando, eu tenho uma solução. Fazendo a distributiva, né? Eu tenho aqui um termo negativo fora e um termo positivo. Quando fizer a distributiva, combinando esse termo com esse, e está aqui fora, né? Eu posso encontrar essa solução geral, né? Como eu não dei um problema de valor inicial, eu encerro o desenvolvimento do exercício aqui mesmo, né? Tem uma solução geral para condição constante de integração. Okay? Então, eu vou ter aqui uma família de soluções para cada t que for dado. Eu vou ter uma constante de integração, né? Pois bem, então, como eu já tinha dito, a aula de hoje foi para apresentar 4 casos aí de como resolver uma EDO linear de primeira ordem quando caem 4 casos diferentes, né? Então, mais informações sobre essa aula, vocês podem encontrar exemplos lá e alguns exercícios na página 65 a 70 do livro adotado, né, que está na referência aqui desse material, e exercícios ímpares da página 71 e 72. Eles podem ser aplicados para fortalecer esse conceito, né? Está aqui a bibliografia utilizada e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.